Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 599 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos aqui, analítica, crítica propositiva, indique a um amigo, É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, né? Postamos a entrevista ontem com João Amoedo, né, com Marina Silva, e hoje, logo cedo, com a senadora Mara Gabrilli. Assisto as entrevistas, claro que o foco central é a terrível situação que nós estamos vivendo, as perspectivas, são 3 entrevistas de partidos diferentes, com olhares diferentes, mas muito enriquecedoras para a reflexão do que nós estamos vivendo, esse momento dramático da história do Brasil republicano. Assistam, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todos os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Vamos lá, o noticiário do dia é um feriado e não é feriado, porque nós vivemos há mais de um ano situações extremamente anômalas, né? E o noticiário, acho que eu gostaria de destacar algumas coisas importantes. O artigo do Fernando Gabeira, excelente, o melhor artigo do dia, né, que tem publicado no Globo e também no Estadão, chamado Vacinados contra o Golpe, né? Realmente é um belo artigo, uma bela reflexão. Acho que também uma outra coisa importante que saiu hoje, agora, há pouco tempo, inclusive, é a entrevista dada por Raul Jungmann, o jornal Folha de São Paulo, que leva o título Militares disseram não a Bolsonaro e sim à democracia, diz Jungmann. Ex-ministro descarta atos autoritários dos novos comandantes, vê baixa governabilidade e Congresso omisso sobre a questão da defesa. Algumas dessas questões, não especificamente o episódio mais recente da mudança do ministro da Defesa, dos 3 comandantes das 3 armas, o ministro Raul Jungmann já discutiu aqui no meu canal, tem belas entrevistas que são reflexões importantes. Isso que ele aponta é sério. O Congresso Nacional não dá mínima importância à questão da defesa, né? Não tem reunião, comissão, planos, nada que ande, nada que leve a sério, e é uma questão fundamental para o país. E diz, né, que foi uma espécie de dia do fico que os militares fizeram, de fico com a democracia, e não com a barbárie, com o bolsonarismo, com o nazifascismo. Entrevista, portanto, interessante. Um dado que vale a pena destacar também é uma matéria da Folha, escuta telefônica no entorno de miliciano do capitão Adriano, amigão do Bolsonaro, né, que foi fuzilado na Bahia. Bem, escuta telefônica no entorno de miliciano estava suspensa no dia de encontro com ex-assessores de Flávio Bolsonaro. A linha fina diz, monitoramento foi interrompido por quase um mês no fim de 2019. Data coincide com contato entre família de Queiroz e Adriano. Aquele contato que tantas vezes nós conversamos aqui, tem aquela foto, né? Tem o Boto, que não é o cor-de-rosa, um cidadão lá, um advogado, a mulher do Queiroz e a mãe do Adriano. E eles estavam conversando para ver aonde esconder o Queiroz, e a esposa, naquele momento, claro, estava vivo o Adriano. Estranhamente, a escuta telefônica de todos os telefones vinculados ao Adriano estava suspensa no dia do encontro. Puxa vida, hein? Que pena, hein? Houve um problema técnico. Eita, nós, as coisas do Brasil, o Brasil é fantástico, né? Ai, não é fácil esse país. Bem, a situação é terrível, nós estamos chegando a 330 mil mortos da Covid-19, uma situação tenebrosa, terrível, e passando pelo noticiário econômico, agora ele quer usar o Bolsonaro, o banco, ele já tem a Caixa que ele usa para ele, o presidente da Caixa, aquele cidadão que o Lombroso gostaria de estudá-lo, né? O do Banco do Brasil, ele está designando um indivíduo que não tem a mínima condição de ser presidente do Banco do Brasil, e está encontrando resistência por parte de outros diretores, de todos aqueles que sabem a importância que o Banco do Brasil tem para o nosso país, afinal, vem desde o século XIX.
A questão econômica, PIB caindo, né? A recuperação não tem no primeiro semestre, o orçamento, a questão do orçamento é gravíssima, não há recursos para pagamento, não haverá, com esse orçamento, recursos suficientes para pagar aposentadoria, benefício de prestação continuada, abono salarial e suma gastos obrigatórios. É um verdadeiro absurdo, um orçamento horroroso, o que mostra a incompetência do Ministério da Economia, em especial do Paulo Guedes. Assista a entrevista também do Felipe Salto no meu canal, e que tem todas as informações sobre essa questão. O desemprego não para de subir, temos a maior taxa da série histórica, né? A situação é terrível, inflação subindo, e não temos plano, não temos nada que possa iniciar efetivamente a recuperação econômica do Brasil. É um país, literalmente, sem exagero, à deriva. Por outro lado, teve o manifesto, foi importante, de 6, vamos chamar assim, presidenciáveis, um deles, inclusive, nem partido político tem, que é o Huck, mas vamos chamar de 6 presidenciáveis. E por que eu falo partido político? Porque a Constituição, ela exige filiação partidária para você ser candidato a qualquer cargo eletivo, né, de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador ou presidente da República. Tá? É um manifesto importante, mas não pode parar no manifesto, né? Precisa ter política, e até o momento parece que o feriado, eu não sei por que tem isso no Brasil, esfria essas mobilizações, não esfria o vírus, que continua agindo e matando brasileiros e brasileiras, né? Mas falta mais, portanto, falta agitação, né? E a questão que me parece central nisso tudo, ontem na live, nem vou comentar, nem vale a pena, live patética, né? É ridícula, que ele fez, e ele voltou a usar a expressão, e ele faz isso por provocação. Não pense que isso é aleatório. Meu exército. Essa expressão, que ele repetiu já diversas vezes, é como se o exército fosse dele, e ele é comandante em chefe, porque a Constituição diz que o presidente da República, pode ser ele ou qualquer um, é o comandante-chefe das Forças Armadas. E ele usa o exército também para dar um ar que ele tem intimidade com a corporação, e ele não tem. Ele passou na política o triplo do tempo do que ele passou no exército, né? Então, só para registrar esses fatores que são questões importantes. E foi um péssimo, um mau soldado, saiu com desonra, condenado por terrorismo, né? Ele queria somente explodir o Rio de Janeiro, não queria mais que só isso, não queria mais que isso. Sujeito bom, cristão, né? Democrata, um sujeito fantástico, e ninguém o pergunta sobre isso, né? É engraçado, tem uns que não vão perguntar nunca, né? Garganta de aluguel não pergunta, evidentemente, mas é incrível como essa questão, ele tem lá o processo, veja o livro do Luiz Macluf Carvalho, O Cadete e o Capitão, é inacreditável, né? E já os oficiais daquela época, superiores a ele, como o coronel Pellegrino, quando faz um laudo, uma avaliação do Bolsonaro, é bem claro, ele detecta lá, em 1983, o que o Bolsonaro é, perfeitamente, um sujeito frustrado, incompetente, incapaz, não ter capacidade de liderança, e por aí vai, né? Mas tem muito desejo de ascensão social. E ele conseguiu, roubando o meu, o seu, o nosso dinheiro. Ele é um ladrão, porque as rachadinhas é uma expressão amena. Parece uma coisa até simpática, vamos dividir, né? Aquela coisa. Não. É dinheiro público para pagar assessores, algo que é positivo, no sentido de qualificar a vida parlamentar. Ele passava a mão. Esse crime é chamado de peculato, mas como ninguém sabe o que é peculato, dá a impressão também que é alguma coisa que não deve ser nada feio, não, ele é ladrão, ele pegava o dinheiro desses funcionários, 80%, e muitos sequer trabalhavam, a maioria deles, inclusive a primeira esposa do assassino Adriano, que ele era íntimo. Bolsonaro, o presidente da República, era amigão de um matador de aluguel, e não só o visitou na prisão, e mais o condecorou. Eu não sei como isso não causa escândalo, e tem gente no Brasil que se diz conservador. Como é possível alguém ser politicamente, no sentido inglês, conservador quando tem um marginal da presidência da República? Quer dizer, como que um conservador, no sentido britânico, pode considerar que, como um seu, da sua seara política, um marginal, um bandido, um ladrão, um criminoso, um assassino, um homem que tem as mãos sujas de sangue de 330 mil brasileiros? Ele não pode ser conservador. Por isso que os conceitos no Brasil não se aplicam, né? Eu vi agora
passando um monte de coisa aqui com o Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, o Xuxo. O Xuxo é o Winston Churchill. O Xuxo, aquele que não sabe quem é o Kissinger, não tem a mínima ideia, que se colocar um planisfério, ele não identifica os continentes. Os continentes. E seria embaixador nosso, no nosso país, em 2019, nos Estados Unidos. É que o Senado falou, pô, pera, aí já é demais, né? Aprovar o Bananinha, né? E que ele era muito influente. Inclusive veio aqui em São Paulo, na Fiesp, e foi recebido assim pela direção da Fiesp. Ele vai facilitar os negócios do Brasil com os Estados Unidos. Ele pode facilitar os negócios da quadrilha Bolsonaro, né? Que essa liberação de armas, quadrilha, jogos, cassinos, quadrilha, né? E outras cocitas más que a quadrilha Bolsonaro realiza tal. Mas esse cidadão disse hoje aqui, em termos conceituais, veja como ninguém sabe nada, o pessoal tem um rancor, uma ignorância muito forte, né? Estava dizendo que as medidas adotadas por alguns governadores, fazia referência ao governador de São Paulo, era comunismo. Comunismo? Pô, comunismo? Ele está falando que comunismo? Qual é o sentido? O sentido clássico da ciência política, do que significa comunista, ou de que regimes comunistas que existiram no século XX, alguns existem até no século XXI, é isso? Mas aonde? Comunismo parte de um pressuposto básico, a socialização dos meios de produção, partido único, e vamos em frente, né? Onde tem isso? Né? Mas vindo do Bananinha, né? Que é um pangaré, não tem nenhum problema. Mas acho que importante, além dessas rápidas notícias, vamos a uma questão que acho que é fundamental. Eu falo com um monte de gente, entrevisto, converso, escrevo, as pessoas falam assim, temos de tirar o Bolsonaro o mais rápido possível. Todo mundo sabe a gravidade, porque ontem na live ele não deu importância nenhuma à pandemia, ele ficou falando a maior parte de outros assuntos, né? E com aqueles acompanhantes, o tal de Roma, um pobre coitado, e o presidente da Caixa, que o Lombroso certamente o estudaria com muito prazer, né? Então, a questão central era a questão da pandemia. A pandemia não para, porque nós não temos vacinas, de cada 10 vacinas no Brasil hoje aplicadas 9 são do Butantan, não há vacinas suficientes, não temos a questão do distanciamento social como política de Estado, né, utilização de máscara, etc, etc, etc. E ele, registrem, e ele, o Bolsonaro, ontem, ele só trabalhou, estou com a agenda oficial do vagabundo aqui, vamos chamar de Mandrião, que é mais educado, né? Ele trabalhou isso no momento que o país passa a crise sanitária mais grave da nossa história. Ele trabalhou das 11 às 11h30, ontem, recebendo subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, o vagabundo. E depois, das 11h30 às 12h, mais meia hora, recebeu o ministro das Relações Exteriores. Ele trabalhou 1 hora, o vagabundo. 1 hora! 1 hora! E não trabalhou mais. Hoje, nada. Amanhã, nada. Domingo, nada. Pô, ele é chefe de governo no momento mais grave do Brasil. E o vagabundo trabalhou 1 hora ontem. É isso, eu chamo de mandrião, né? Foi um termo que popularizou até mais um, mas eu estou falando uma linguagem direta. É isso, é esse homem. As pessoas falam, mas como nós podemos nos livrar dele? Aí tem uma questão, eu fiz referência, um dia desses vamos à história. Porque, para analisar a conjuntura, traçar tendências, sem o estudo, sem a reflexão, sem a história, sem os livros, é impossível. É impossível, eu não sei como as pessoas conseguem fazer análise política sem estudo. Mas vamos lá. A questão que se coloca, qual é? As pessoas falam assim, eu já apresentei vários cenários. Cenário 1, o pior deles, manter Bolsonaro até as eleições do ano que vem. 1 ano e meio, ele destruindo o país. Passaremos de 500 mil de mortes, economia destruída, caos social, tensão política e por aí vai. Isolamento diplomático, não pensa que é com esse França, que nunca chefiou uma embaixada, o novo ministro, o Brasil vai conseguir alguma coisa, isolamento internacional, tudo, ninguém vai poder circular, você vê, só o Paraguai hoje, Bolívia não quer saber, Chile não sabe, ninguém na América do Sul, fazendo ou não fronteira com o Brasil, porque o Chile e o Equador, como vocês sabem, não fazem fronteira com o Brasil, bem, mas ninguém quer saber do Brasil, né? Essa seria a hipótese 1.
Então, seria empurrariam até dizer, não, vamos levar até lá. Tal. Esse seria o pior cenário, que eu acho absolutamente improvável que isso ocorra. Né? Não tem condições, o país não suporta. Não é que eu acho por gostar ou não gostar. Estou retirando, essa não é questão de escolha, é que o país não aguenta, a economia não aguenta, a sociedade não aguenta, né? O país explode. Né? Essa é a hipótese 1. A hipótese 2 é ele renunciar. Atenção, ele levou o país num processo de tensão tão grande, pode querer substituir outra vez comandantes do Exército, o ministro da Defesa, não. Esse vai ficar com ele, o Plano Marshall, o Braga Neto, vulgo o Plano Marshall. Ele disse que ia fazer um plano Marshall, só lembrando, o plano Marshall é aquela secretário de Estado norte-americano e o plano de reconstrução da Europa destruída no final da Segunda Guerra Mundial, que foi com muito êxito, vale lembrar. Se fosse o Braga Neto, que até hoje não apresentou nenhuma linha do seu plano Marshall, a Europa estaria destruída até hoje. Então, esse é do Bolsonaro, é que não trabalha também. Inclusive porque a semana passada foi tirar férias. Foi tirar férias, é verdade, ele foi tirar férias, o Braga Neto, porque estava muito cansado. Isso nós já tínhamos passado de 300 mil mortes. Veja que exemplo de militar, hein? Puxa vida, os grandes militares ao longo da história brasileira devem estar olhando para você, viu, Braga Neto, Plano Marshall, e deve estar achando uma maravilha. E aí ele estava cansado, mas rapidamente descansou, porque veio a Brasília quando foi virar ministro da Defesa. Interessante a história, né? Bem, aí, mas pode querer mudar os comandantes, especialmente o comandante do Exército, general Paulo Sérgio. Então, esse seria o segundo cenário, e aí a tensão ia aumentando. Ele é um homem covarde, cruel, mas covarde, né? Ele não consegue trabalhar com isso, claramente, você percebe, ele não consegue trabalhar com tensão, e aí, nesse cenário 2, ele poderia levar a renúncia. Criaria um caos social muito grande, a pandemia continuaria, mas ele renunciaria. Com isso, ele manteria os direitos políticos para 2022, deixaria um país convulsionado e acusaria os opositores pela convulsão, né? Pelo caos. E eu até brinquei, lembrando de Jânio Quadros em 1962, quando candidato ao governo do Estado, ele usou como bandeira, lembre-se, ele tinha renunciado a 25 de agosto, de forma súbita, no dia do soldado, logo pela manhã de 1961, tinha renunciado à presidência, né? E em 62, no ano seguinte, usou um slogan que era a renúncia foi uma denúncia. Né? E perdeu a eleição aqui para Adhemar de Barros, para o governo do Estado. Eu até sugiro, já até o slogan, dou até de graça, eu não sou daquele lá das fake news dele, aquela fortuna que ele gasta, continua gastando, vale lembrar, tem 15 pessoas que trabalham produzindo fake news no Palácio do Planalto, paga por você, por mim, paga por todos nós. Né? E aí ele renunciaria e manteria os seus direitos para 2022 e jogaria nas costas dos seus opositores a tragédia de 500 mil de mortes, caos, etc, etc, etc. Esse seria o segundo cenário. Então, primeiro, ele ia na presidência até outubro do ano que vem, que eu acho extremamente improvável. Na verdade, eu acho impossível. Né? O país não aguenta, o país explode. Por quê? Porque nesse processo ele não vai se converter à democracia. Né? Esse aqui, ele, né, nessa situação. 2, ele renunciar. Né? Ele renuncia, em certo momento, nesse ano, garante os direitos políticos e faz o que eu disse anteriormente. Cenário 3, Bolsonaro não, ele se converte à democracia no momento que ele começou a ler pela primeira vez a Constituição. O livro foi uma revelação, ele começou a ler e falar, sou um democrata, não sou mais um nazifascista. Não precisa ir no Rio Jordão, lá no Rio Jordão, onde o pastor Everaldo o batizou. O pastor Everaldo está preso. É aquela cena bíblica, São João Batista, Jesus Cristo. O Brasil é um país tão fantástico que o São João Batista, o pastor Everaldo, está preso e é corrupto, bandido, corrupto. E o Cristo, que é o Bolsonaro, é defensor de tortura, assassinatos, violência e ladrão. Né? Veja que até aqui eles desmoralizam as figuras, especialmente as figuras numa expressão mais simples, né? Personagens tão importantes da história e da história religiosa e do nosso mundo, como São João Batista e Jesus Cristo e tal. Então, achar que ele vai ter, vou lembrar do Paulo de Tarso, que eu já citei aqui, ele está indo no caminho do Damasco e tem aquela revelação e deixa de perseguir cristãos e passa a ser o apóstolo dos gentios, etc, etc. Bem,
vai acontecer isso, seria a hipótese 3, ele se converteria à democracia, passaria a estabelecer uma relação saudável com os outros poderes, judiciário, legislativo, conteria os seus seguidores mais extremistas, nazifascistas, e seria, portanto, em 22, um outro Bolsonaro, um Bolsonaro democrata, tal. Isso aí é impossível. Então, o cenário 1 é impossível, o cenário 3 é impossível, mas o cenário 2, da renúncia, é muito possível. E qual é o cenário 4? Aí deixa de ser ele o ator, ele que determina o roteiro, né? E passa a ser a oposição, a civilização contra a barbárie, a democracia contra o nazifascismo. Então, agora vamos para o quarto cenário. O quarto cenário, e outro dia aqui cantei a bola de novembro de 1955, ano que o Santos foi campeão paulista, ano que eu nasci, um ano muito importante para o Brasil. Então, o que isso é importante? Em 1955, já a tensão do Brasil vinha desde agosto de 54. Houve o atentado da Rua Toneleiro, a 5 de agosto, na madrugada, 19 dias depois tem o suicídio do presidente Getúlio Vargas, né? Toda aquela repercussão, ele já estava rompido com o vice-presidente, Café Filho, que não comparece ao velório. É bom lembrar que dos governadores de estado, só 2 compareceram ao velório, só 2. Um, casado com a Alzirinha, o almirante Amaral Peixoto, Alzirinha, filha de Getúlio Vargas, e o outro, Juscelino Kubitschek, governador de Minas Gerais. Nenhum outro apareceu. Só para vocês verem como é que estava o Brasil e a conflagração do Brasil à época. Café Filho assume a presidência, dá uma guinada, né, política, uma guinada econômica, basta ver seu ministério, né? E vem em 1955, Juscelino Kubitschek, governador de Minas, se lança candidato numa chapa. Você votava separado na época para presidente e vice, mas havia a composição, que era Juscelino Kubitschek, presidente, João Goulart, vice. Insisto, você votava na cédula para presidente e numa outra cédula, né, numa outra para vice-presidente. Foi a primeira vez que teve cédula única numa eleição, pela primeira vez. Foi um grande avanço eleitoral até chegarmos a esse grande avanço que temos hoje, que é a urna eletrônica. Bem, então você votava separadamente para presidente e para vice, assim como para governador e para vice, de acordo com a Constituição de 46, assim como para prefeito e vice. Isso dava algumas confusões, tal, mas em alguns momentos, né? O JK é candidato e não tinha 2 turnos. O segundo turno foi implantado pela Constituição de 1988. Não tinha 2 turnos, só tinha um turno, o processo eleitoral. Em primeiro lugar ficou o Juscelino Kubitschek, com cerca de 37%, 38% dos votos. Em segundo, o Juarez Távora, candidato ao UDN, conhecido tenentista lá dos anos 20, né? A candidata pela UDN pelo PDC. Em terceiro lugar ficou Adhemar de Barros, que tinha sido governador de São Paulo, que, por sinal, ficou em terceiro, mas ganhou nas 2 maiores cidades brasileiras. Ainda o Rio era maior, depois vai ser São Paulo, né? Na mesma década, depois São Paulo passa a maior cidade do Brasil e ganha também em São Paulo. E em quarto, ficou grande, puxa, admirador de Rui, uma pessoa fantástica, estou até com o livro dele para ler, um livro antigo que eu consegui aqui em nome da Constituição, que é o João Mangabeira, grande figura, candidato pelo PSB, né? E aí argumentaram o seguinte, que ele não tinha maioria absoluta, o JK, então não poderia assumir. A Constituição de 46, né, não diz isso, até com ela aqui, a Constituição de 46 não diz isso, né? Mas aí criaram toda aquela tensão que ele teria sido apoiado pelos comunistas, e o 8% que ele... o Plínio Salgado foi candidato também, viu? Desculpe. E o que Partido Representação Popular, né? O Plínio Salgado já não tinha o poder que teve quando foi integralista nos anos 30, né? Mas o que interessa é que fala, não, ele recebeu os votos dos comunistas e isso é que decidiu a eleição. Primeiro, como é que você sabia o voto de quem era dos comunistas? Tal? Eram artifícios da época que se colocavam. E aí há muita tensão política, ele ganha a eleição em outubro de 55 e no mês seguinte, em novembro, o Café Filho se interna. Né, diz que está com problema no coração, etc. Tal. Assume pela Constituição o presidente da Câmara dos Deputados, pela lei de sucessão, né, que era o Carlos Luz. Apesar de mineiro,
do mesmo partido, mas inimigo de JK. E aí começa a haver uma conspiração para impedir que JK, que tinha vencido as eleições no mês anterior, tomasse posse em janeiro de 1956. Aí é uma tentativa de demissão do Marechal Lott, na época General Lott, ministro da Guerra, uma série de incidentes, né? Vem o Almirante Tamandaré, um navio da Marinha, né? Vem para São Paulo, que pensa-se, a princípio, estabelecer uma capital alternativa em São Paulo. Isso é tudo, não deu tudo errado. O navio nem chegou em São Paulo, nem aportou em Santos, nada disso. De chegar em Santos, aconteceu tudo o contrário. Voltou o Carlos Luz, que saiu do Rio de Janeiro como presidente da República, e voltou como deputado federal, né? Por quê? Porque houve um contragolpe e o Nereu Ramos, pela linha de sucessão, presidente, primeiro vice-presidente do Senado, assumiu. E por que isso? Porque pela Constituição de 46, o presidente do Senado era o vice-presidente da República, tal qual nos Estados Unidos. Até hoje é assim nos Estados Unidos. Mas no Brasil, a Constituição de 46 rezava tal. Era o Nereu Ramos, né, de Santa Catarina, que acaba assumindo a presidência. Só que o Café Filho diz que está bom, agora resolveu o seu problema do coração e quer voltar ao governo, mas o Congresso diz não, né? Diz não e impede que ele volte. Ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Estava até estudando aqui a decisão do Supremo nessa excelente, são vários volumes, né, dos principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Ele recorre ao Supremo, o Supremo demora para apreciar a questão, vai apreciar quando o JK já é presidente e ele acaba sendo derrotado, o Café Filho. O que o Congresso fez, então, para resolver o problema lá em novembro, né, para garantir a soberania popular, expressado no mês anterior, na eleição de JK, em outubro, fez o que um dos ministros aqui chama de impeachment abreviado. Ele chama. Por quê? Porque se você estudar o que determina o impeachment, a Constituição de 46 com a Constituição de 88 é idêntico. Inclusive porque a Constituição de 46 pede uma lei especial para o impeachment, que é a lei de 10 de abril de 1950, a lei 1079, que a Constituição de 88 também pede uma lei especial que não foi feita, mas é considerada pela interpretação do Supremo, recebida pela Constituição de 88. Então, são iguais. Se você examinar, né, se você pegar aqui a Constituição e examinar, eu estou me referindo à Constituição aqui de 46, é o artigo 88. Se você pegar o artigo 88 e o artigo 89 e examinar com a Constituição nossa, agora de 88, né, você vai... só que aqui a única coisa que é uma pequena troca de números. Aqui é 85 e 86, né? Mas é idêntico. Então, a questão é o seguinte: por que não fazer, já que ele vai apontar para o golpe de Estado, vai tentar destruir as instituições, impor a ditadura e vai perder? Aí cria-se um problema jurídico-político muito interessante. Ele tenta dar o golpe de Estado e perde, e não renuncia, né? E aí, como é que fica? Ele continua na presidência, a Câmara dos Deputados vai abrir um processo de impeachment, vai passar alguns meses, um processo de impeachment pode durar até 6 meses. Se passa de 6 meses, o presidente volta ao cargo, caso seja admitida a denúncia tal, né? A questão que se coloca é o seguinte: quer dizer que ele tenta destruir as instituições e fica elas por elas? Quer dizer, vamos abrir aqui. São crimes de responsabilidade: a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. Probidade administrativa. 6. Lei orçamentária. 7. Cumprimento das leis e das decisões judiciais. Pô, aqui temos 7. Só ele tentando golpe de Estado, no mínimo 5, ele já teria 5 crimes de responsabilidade aqui. E ele vai se manter no governo? É derrotado? E aí? E não vai sair do governo? Eu estou falando sempre em termos constitucionais. Como é que se resolve a questão? Vamos nos lembrar de novembro de 1955. Né? Vamos nos lembrar. Ou seja, o impeachment abreviado, rápido, pode ser feito. É usar o espírito de 1955, de novembro de 1955, em 2021. Portanto, aquela alegação, né, que não, vai demorar isso, impeachment, e não precisa esperar ele para o golpe de Estado.
Não, ao contrário, o agravamento da situação da pandemia, o agravamento da crise econômica e da tensão social, você não vai esperar o criminoso agir para daí dar resposta condicional, não. Você pode, nesse caso, se antecipar. Se antecipar de que forma? O exemplo de novembro de 1955, fazendo o que um ministro do Supremo diz aqui, criticando até, de impeachment abreviado ou um impeachment rápido. De que forma? Aí, o exemplo de 55, basta estudar os anais parlamentares, né? E lá está todo o caminho, né, do que é possível ser feito. E na Constituição de 88, você pode utilizar de instrumentos da Constituição para defendê-la, né? E retirar o Jair Bolsonaro da presidência da República. Ou seja, o que eu estou colocando aqui, para fechar nossa conversa hoje, é uma coisa nova. É sair dessa coisa que agora só toda hora fica repetindo a questão dos militares, do comandante, do ministro, de não sei o quê. Aparece o Lula. Pô, o Lula parece uma múmia, parece o Ramsés II, né? Parece uma múmia lá do Egito. Ele tá todo... o Lula é o velho da política. As falas dele estão totalmente desconectadas da terceira década do século XXI. Né? O Lula está na Vila Euclides, em 1978, na Assembleia dos Metalúrgicos, no estado da Vila Euclides. Né? Até o Chapa Branca que conversou com ele, qualquer um percebe isso. Dali você não tem nada, né? Dali não sai nada. Do Bolsonaro, nós temos a forma como responder, né, a isso. Tem a referência, portanto, de 55. E em 55 isso ocorreu referendado, importante destacar, pelo Supremo Tribunal Federal. Referendado pelo Supremo Tribunal Federal, e a vida seguiu. E a vida seguiu. Então, acho isso importantíssimo. Nós temos, portanto, um mecanismo de, mais rápido do que o processo de impeachment, que fica uma coisa, estender a agonia, se a situação continuar como está, nós já estamos atingindo 330 mil óbitos, se a crise econômica se aprofundar e o caos social que ele quer, que o criminoso quer, né? Lembra-se que ele fez defesa de saque a supermercados? Né? Ele fez isso em lives anteriores. O caminho é utilizar desse caminho abreviado, rápido, do impeachment rápido. E o exemplo qual é? Novembro de 1955. E olha o que veio depois, hein? O quinquênio juscelinista, o momento de maior prosperidade da República Democrática Brasileira até aquele momento, em que combinou democracia, pluralidade, crescimento econômico e uma enorme explosão cultural. Né? Veja, cinema novo, o Brasil venceu a Copa do Mundo em 58, Maria Esther Bueno vence o Wimbledon. Você tem arquitetura, urbanismo, né, radical, que é Brasília. Não havia nenhuma cabana onde se constrói uma capital em 3 anos e meio. É uma coisa assim inacreditável. O Brasil assombrando o mundo, a capital da esperança, o Brasil como referência de tudo. Por quê? Porque, naquele momento, o Congresso Nacional identificou o problema. Café Filho era um golpista, ele tenta explicar isso no livro, nas memórias do Sindicato Alcatete, né? Mas era um golpista, né? E encontra o caminho político referendado depois pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a solução da crise de 2021 tem um grande exemplo. Basta estudar, conhecer, que é novembro de 1955. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 599 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar a notificação, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos as últimas 3 entrevistas, ontem 2, com o João Amoedo, Marina Silva, e hoje, logo cedo, com a senadora Mara Gabrilli. 3 partidos, 3 visões, mas todas no campo democrático, nesse momento dramático que estamos vivendo. Assista, vocês vão ver como isso qualifica a reflexão sobre o Brasil. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, né, vocês podem consultar os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Amanhã, claro, nós vamos encontrar que somos diferentes do vagabundo que está na presidência da República. Se preferir, de uma forma mais elegante, Mandrião,
mas é sinônimo, que só trabalhou ontem, quinta-feira, trabalhou 1 hora, das 11, porque ele acorda à tarde, vagabundo, né, até a meio-dia. Aí ele precisou descansar. E descansou o dia inteiro ontem, descansou hoje e não vai fazer nada sábado e domingo. Enquanto isso, com as mãos sujas de sangue, o assassino dorme tranquilo. É um psicopata. Precisamos tirá-lo da presidência. E a Constituição e a história apresentam caminhos para isso. Né? O nosso norte sempre é a defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição Cidadã. Nos encontramos amanhã. Até.